Como o secretário dizia agora há pouco, a gente vive um momento muito desafiador. E olhar para frente, ter a esperança, entender como a gente faz essa travessia é fundamental para a gente chegar lá. O professor Leandro Carnal vai conversar com a gente, vai trazer uma série de ideias. O nosso chat no aplicativo está aberto, então mandem dúvidas e questões, porque depois de ouvi-lo, a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas das perguntas que vocês estão enviando aqui. Carnal, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar nessa manhã aqui com a gente. O que você tem para contar dessa perspectiva da pós-pandemia? Obrigado, Bruna, e um grande bom dia a todas as colegas e aos colegas do ensino público. É um prazer conversar com vocês. Agora que eu estou saindo da Unicamp, eu tenho a oportunidade de fazer mais trabalho voluntário pela causa mais importante que existe na cidadania, causa das causas, que é a educação pública. Então, agradeço a chance que a Secretaria me dá, ao secretário, professor Rocieli Soares, gaúcho como eu, e que a gente possa refletir juntos. Eu não pretendo dar nenhuma resposta, eu pretendo ajudar que a gente faça boas perguntas. Em primeiro lugar, a epidemia representa no Brasil já quase 30 mil mortes. É trágico, é muito trágico. Há alguns meses, há 4 meses, eu disse que era maior a chance de a gente morrer atropelado do que de Covid. Era verdade, o que eu disse era verdade, mas eu estava enganado. A epidemia continua crescendo e ela não é mais uma chance pequena. Já hoje morrem mais pessoas de Covid do que atropeladas. Então mudou a realidade. 500 mil de infectados no Brasil, mais de 6 milhões de mortos no mundo, mais de 6 milhões de infectados no mundo todo. Estamos em São Paulo, eu estou aqui na cidade de São Paulo, aqui nós temos o epicentro da infecção, e apesar de ser muito grave aqui, morrem mais pessoas em proporção à população em municípios da Amazônia, ou em Fortaleza, ou no Rio de Janeiro. Por quê? Porque apesar de aqui o número ser maior, temos uma cidade de 12 milhões de habitantes, temos um estado de mais de 44 milhões de habitantes, em outras áreas tem mais carências ainda de UTI. Logo, é grave, é nacional, e nós, educadores, ainda podemos constatar uma epidemia que vem com uma combinação perversa. Nós temos a epidemia trágica, nós temos a crise econômica que já existia, já era um país com muitos desempregados e que agora foi revelado na sua faceta mais impactante, que é a nossa desigualdade social, e uma crise política também. Então, crise política, crise econômica e crise de saúde, esse é um ano difícil. Esse é um ano que a gente pode mandar fazer a camiseta no final do ano, para o Réveillon deste ano, eu sobrevivi a 2020. Não? Vamos imaginar, então, que mais do que nunca, nós professores, gente, nós educadores, temos que ser serenos. Não importa a gravidade do que está ocorrendo. Importa que a gente demonstre serenidade, porque se o avião está atravessando turbulência, imagine se o piloto começar a gritar e vamos morrer. Então, eu, professor, diante dos meus alunos no ambiente escolar, quando ele retornar ao presencial ou mesmo à distância, eu tenho que demonstrar serenidade. Não é porque não seja grave, pelo contrário, é gravíssimo. Mas os alunos nos olham como referência. Então, eu tenho que ter tranquilidade. Mesmo que eu não tenha, eu tenho que ter tranquilidade. Quando tudo está desnorteado, autoridades como você, professora, e você, professor, são autoridades, nós temos que demonstrar equilíbrio e, inclusive, otimismo. Eu tenho direito a ser pessimista. Eu não posso ser pessimista para os meus alunos. Então, não há defeito maior no magistério do que um professor ou uma professora amargos. Eu tenho que dar ao meu jovem a chance de ele viver a própria vida. A vida que talvez seja melhor do que a minha, ou pior. Mas se eu não tenho mais crença no futuro, esse é um direito meu. É um direito mesmo. Mas se eu dou aula, eu tenho que dizer a ele que ele tem chance de crescer e de fazer um futuro diferente daquele que nós talvez não tenhamos feito. O que nós aprendemos até aqui, hoje, 1º de junho de 2020? Quem imaginaria quando o ano letivo começou? Quem imaginaria lá em janeiro e fevereiro, nas reuniões de planejamento e no início do ano letivo, que nós passaríamos tanto tempo reclusos? Uma reclusão importante e defensável, ela é racionalmente defensável.
O que nós aprendemos até aqui diante dessa absoluta falta de referência? Nunca antes nós ficamos assim. Só a epidemia de gripe espanhola lá atrás interrompeu 3 meses o ano letivo aqui em São Paulo. Mas isso era no fim do ano e ninguém daqui lembra de 1918. O que nós aprendemos até aqui? Em primeiro lugar, a importância do SUS e do Estado. Se havia liberais radicais de Estado mínimo dizendo que o SUS não seria bom, hoje eles calaram a boca. Um dos ex-ministros da Saúde, nunca sei quem é o atual e quem será o próximo, começou sua carreira como ministro da Saúde dizendo que o SUS tinha que ser refeito. Terminou dando entrevistas com o jaleco do SUS. Sem o nosso Sistema Único de Saúde, fruto da Constituição de 88, nós estaríamos imersos num caos ainda maior. Um país mais rico que o Brasil, Estados Unidos, que não tem um sistema de saúde pública comparável ao brasileiro, apesar de ter mais dinheiro, é um país que vive uma tragédia ainda maior. Logo que nós aprendemos, gente, políticas públicas são fundamentais. E esse é o momento que mais aparece a diferença que faz um Estado, como foi a Nova Zelândia, que já encerrou a epidemia. Nova Zelândia, dirigida por uma mulher, aliás, por coincidência ou não, os estados dirigidos por mulheres tiveram uma reação muito melhor que os estados dirigidos por homens. A Nova Zelândia encerrou a epidemia. A Alemanha está quase vencendo a epidemia, outro estado dirigido por mulher. E onde houve dúvidas sobre políticas públicas, o Estado está amargando um atraso enorme, como foi o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil. Políticas públicas são fundamentais. E nós, como parte das políticas públicas no setor de educação, somos fundamentais. Nós aprendemos que o professor é sempre fundamental, presencialmente ou organizando o ensino à distância. Não importa o que acontecerá com a educação. Talvez a educação do futuro seja apenas a organização de lives, de vídeos, de material à distância. Talvez. Não importa o que nós façamos no futuro, mas nós, professores, somos fundamentais. A epidemia demonstrou que presencialmente, como sempre, ou à distância, como excepcionalmente, sem bons professores, não há educação. Então, nós aprendemos isso. O nosso desafio, o meu, eu estou transportando para vocês, colegas, mas talvez seja só um limite meu. Eu estudei a Lei 5692, eu estudei a 7044, eu estudei fase oral, fase anal, eu estudei Piaget, Vygotsky, Paulo Freire. Eu estudei muita coisa, mas ninguém me ensinou a fazer live, ninguém me ensinou a falar para uma câmera, ninguém me ensinou como deveria ser um curso à distância. Nós não fomos preparados, estou falando de mim, talvez cada uma e cada um que me ouve tenha sido preparado, mas eu não fui preparado. Eu fui preparado para uma sala de aula e toda a minha experiência de agora, mês que vem, 38 anos de magistério, foi para a sala de aula. Eu estou aprendendo como se eu fosse um estagiário. Eu estou dando aula à distância. Um curso sem o fetiche do presencial, uma expressão que nós desenvolvemos nesse momento. E o agravante. Se os alunos da rede particular, geralmente com maior renda, têm aparelhos bons em casa e têm internet de banda larga em casa, o meu aluno talvez não tenha internet em casa. O aluno da escola pública talvez não tenha internet em casa. Quando muito ele tem em áreas públicas ou na própria escola, com sorte. Se tem um computador na família, algumas têm, os irmãos vão ter que dividir, e são muitos irmãos. Eles vão ter que dividir o computador. Muitas vezes os seus celulares são de baixa qualidade ou não são de última geração. Muitas vezes, mesmo que haja um bom material que eu esteja produzindo, o aluno da escola pública vai ter mais dificuldade. Então, além da dificuldade de não ter sido treinado para dar aula à distância, além desse problema, eu ainda tenho uma realidade socioeconômica muito difícil. Logo, esse é o real. Não adianta eu reclamar, esse é o real. Não adianta eu reclamar da epidemia. Eu vou ter que responder como educador, como protagonista, como eu posso me preparar para esse real dramático de um país injusto, uma enorme concentração de renda e que não é igual nem na morte, nem na epidemia. Epidemia que aqui em São Paulo está diminuindo nas áreas nobres e está começando a explodir nas áreas periféricas. Nós estamos no início, infelizmente, da epidemia na periferia de São Paulo e das grandes cidades. Enquanto que a classe média,
começa, graças ao isolamento e a série de medidas, começa a se despedir do risco maior. Bem, a sala de aula, meus queridos e minhas queridas colegas de profissão, ela foi inventada nesse modelo que você está acostumada e acostumado, no século XVIII e XIX na Prússia, ou seja, um reino que depois fez parte da Alemanha, para colocar um aluno atrás do outro. Não foi sempre assim. Não era assim na Idade Média, as universidades medievais eram em círculo. Não era assim em Atenas, onde Platão ensinava deitado em um banquete, onde Aristóteles ensinava caminhando pelo jardim, que a gente chama de escola peripatética, escola que andava. Não era assim em comunidades indígenas. O modelo que você tem em mãos é uma invenção franco-alemã, da Prússia e da França, do século XVIII e XIX, de sentar alunos em carteiras, às vezes aparafusadas ao chão, com dois objetivos: formar operários e formar pessoas para o exército. Como os operários e os soldados têm que ser disciplinados, têm que ser fiéis, disciplinados, então a sala de aula preparava essas pessoas para morrerem pela pátria ou para produzirem pela nação e pela sociedade. Como é que eu vou conceber agora um ensino que, querendo ou não querendo, foi invertido? E não tem mais a carteira e não tem mais a presença. E como eu vou voltar às aulas, que nós esperemos que aconteça em breve, quando for seguro para todos, que valorize, como sempre, a autonomia dos alunos e que eu possa subverter o sentido original da escola, que era formar soldados sem senso crítico e operários sem contestação social. Como é que eu vou incorporar esse digital com alunos que têm dificuldade com o digital e comigo, que pela idade ou por qualquer outra questão também não tenho facilidade e habilidade? Em primeiro lugar, nós temos que conceber que ao dar uma aula presencial ou de forma digital, aquilo que vai ocorrer daqui para frente não é para preencher o tempo dos alunos, não é para eu ser uma espécie de creche de luxo, que eu encho os alunos de textos que eu fico mando que eles olhem vídeos de qualquer jeito. Aquela velha concepção que a gente tinha antes de lição de casa, que os pais adoravam porque mantinham os alunos quietos. Aliás, os pais vão valorizar talvez mais a nossa ação depois da crise, né? Depois de ficarem tanto tempo trancados com os filhos. Como é que eu faço uma atividade cujo objetivo principal não seja ocupar o tempo do aluno, mas transformar a sua maneira de pensar? Então, se eu consigo fazer isso em meio às dificuldades que eu identifiquei, como é que esse projeto vai ocorrer sem ser um projeto para ser uma creche de ensino médio fundamental? Que é o que, às vezes, os pais esperam da escola pública, né? Que ocupe seus filhos o maior tempo possível. Como é que eu vou fazer isso diante da realidade de alunos que, sim, eu devo mandar tarefas para eles de forma virtual, através dos mecanismos que eu tenho à mão, ou depois já de forma presencial, mas que não seja algo ocupativo. Eu vou criar uma palavra, não existe essa palavra, ocupativo, mas formativo. Para isso, eu, professor, vou ter que aprender, eu estou aprendendo, como eu vou selecionar rigorosamente textos, de preferência não muito grandes, porque é cansativo ler na tela, de preferência textos muito bem trabalhados. Se meu aluno tem dificuldade de concentração, muitos alunos têm déficit de atenção, outros que não têm déficit de atenção, têm pouco foco. Então, não é importante um texto de 10 páginas. Talvez seja importante uma crônica de 1 página, que eu possa trabalhar bastante. E, acima de tudo, gente, lembrar que a alfabetização se dá em 2 níveis. O primeiro nível é o texto. O segundo nível é a imagem. Eu tenho que alfabetizar em imagens. Os alunos estão imersos em imagens. Se eu puder aproveitar nas aulas de português ou de história, de matemática ou de ciências, um meme, uma imagem, eu vou ser muito feliz, porque esse é o gancho para dialogar com ele, que passa o dia trocando memes pelo celular. Então, imagens que eu possa interpretar, imagens que sejam críticas, imagens que façam ele pensar o mundo, pensar os preconceitos do mundo, que eu seja um agente de luta contra o preconceito.
Isso é fundamental na sala de aula. Que eu entenda que a sala de aula tem uma dimensão política, mas não partidária. Ela é política, porque todo conhecimento é político, todo professor é um agente político, de preferência não partidário. Ou seja, que eu manifesto a minha vontade que o aluno se empodere, tenha a capacidade de pensar sua própria vida de forma protagonista, até na disciplina que São Paulo criou de projeto de vida, que eu acho muito interessante para debater isso. Estou tentando, inclusive, fazer parte mais dessa disciplina, e que nós estamos diante de um novo mundo, uma nova educação. Esse novo mundo precisa de gente completamente diferente, não apenas soldados e operários, que funções mecânicas e repetitivas vão ser feitas por robôs e por algoritmos da internet. A escola particular, ela pode ou não dar muito trabalho para os alunos, porque aquele aluno, quase todos, claro, tem exceções, ele está pronto. Ele vai aprender inglês fora dali, ele vai viajar se ele tiver oportunidade. Mas meu aluno tem uma questão importante com a escola. Essa é a porta de acesso dele ao mundo. Se eu não ocupar esse espaço, se eu disser simplesmente o que é verdade, meu aluno tem deficiências estruturais, ele não tem os aparelhos, ele não tem acesso à internet, se eu apenas constatar o problema, eu estou aumentando um fosso enorme, gigantesco, de um fosso social que a epidemia revelou de forma brutal. Então eu tenho que pensar a educação como vanguarda e não como retaguarda. Eu tenho que pensar futuro desse meu jovem de 12 anos que vai ser um adulto pleno e produtivo dentro de 15 ou 20 anos, quando talvez eu esteja ou não esteja aqui, o mundo vai ser completamente outro. Eu vou ter que incorporar temas que talvez não estejam diretamente tratados no currículo, mas eu tenho que ajudar a pressionar a coordenação, a escola, a secretaria, os colegas, para incorporarmos temas como a inteligência artificial. O que é a IA, a inteligência artificial? Nós vamos ter que debater o esvaziamento da política tradicional, o esvaziamento da ideia de política apenas como eleição e partidos, e como a política agora ocupa a internet de forma positiva e negativa, desde fake news até pressões artificiais sobre a internet, sobre propostas. Eu vou ter que debater radicalismo religioso e radicalismo político. Eu vou ter que debater terrorismo. Eu vou ter que debater desigualdade no Brasil. Eu vou ter que debater o futuro do emprego e do trabalho. Vejam essa distinção. É muito comum na área de economia, inclusive entre liberais, se dizer que o futuro pertence ao trabalho e não ao emprego. O que seria o emprego? Aquele modelo que você e eu temos, a carteira assinada pela CLT ou pelo serviço público, o trabalho que tem ou não carteira, ou você contratado pela CLT ou pelo serviço público estável, com direitos. Isso está em xeque no mundo inteiro. Chamamos esse fenômeno de uberização dos empregos. Quando as pessoas deixam de ter um vínculo formal e, tal como o Uber, aplicativo de transporte, se tornam praticantes de freelances permanentes, são freela, como se diz na gíria, ou seja, essa precarização do trabalho que o aluno está enfrentando. Muitas vagas temporárias, muitas vagas de baixa qualificação, poucas vagas permanentes, redução dos direitos, redução do amparo trabalhista que o Estado populista tinha construído no século XX e que hoje está sob ataque de todos os lados, desigualdade brutal entre os grupos. E como eu faço para lidar com pessoas com formação deficitária em um mundo que valoriza muito a formação? Como eu faço para lidar, como diz um autor que eu vou recomendar logo em seguida, com os inempregáveis, com as pessoas que não têm chance de ter emprego, porque sua qualificação é tão baixa que o que elas podem fazer está sendo feito por um sistema automático? Como eu preparo meu aluno para ser um protagonista e não apenas alguém destinado a funções de baixa remuneração, muito pouco qualificados, em que só se justifica aqui no terceiro mundo porque a mão de obra é muito barata comparada com outros lugares. Em meio a discursos ainda
que o problema é o custo Brasil, que temos que ainda precarizar mais essa mão de obra para ficarmos competitivos. Ou seja, como eu lido com essa desigualdade em meio ao ambiente de vigilância de Big Data, ou seja, a expressão desse fato de que nós hoje somos vigiados o tempo todo pela internet, pelos celulares, que nós podemos identificar quantas pessoas estão em casa, porque os governos têm acesso aos celulares, que pouca gente sabe que essa câmera que eu estou usando para falar com vocês, meio de lado aqui para dar lugar para as libras, essa câmera que eu estou usando para a nossa comunicação, ela está sempre ligada. Pouca gente sabe que eu posso ser filmado e vigiado, mesmo quando eu não estou falando com alguém, que eu estou sendo sempre vigiado por câmeras em todo lugar e que eu forneço dados através de redes sociais, estou na loja, eu publico isso, eu compro e comunico que comprei, eu fotografo que comprei. Como é que eu vou lidar com esse Big Data, aquela fantasia que o grande escritor inglês George Orwell fez no livro 1984? Como eu lido com a imigração, com o fato que a periferia de São Paulo hoje não fala mais só português? Na periferia de São Paulo, as comunidades têm haitianos falando tanto francês quanto o francês local, o creole. Que a periferia de São Paulo tem indígenas. Que a periferia de São Paulo tem imigrantes bolivianos. Que a periferia de São Paulo tem africanos e não apenas afrodescendentes, como a maioria da população brasileira. Como eu lido com esse cosmopolitismo impulsionado pela pobreza, já que haitianos, africanos, venezuelanos e sírios vieram para cá ou por crise econômica ou por perseguição política. Esse cosmopolitismo da crise e não aquela atração de cérebros típica só de ditaduras, quando intelectuais fogem da Alemanha nazista para os Estados Unidos como Einstein, ou fogem como o artista Ferrari da Argentina para o Brasil por causa da ditadura na Argentina. Não são mais só migração de cérebros, são migrações de corpos em crise, de famílias perseguidas em áreas ainda mais problemáticas para o Brasil. Como eu lido com esse cosmopolitismo que já atingiu a escola pública? Já temos alunos bolivianos em São Paulo, na escola pública. Como eu faço isso, que eu também não fui preparado para essa realidade? Bem, tudo isso em meio a outras questões como fake news e pós-verdade. E, acima de tudo, o meu agente como educador em um ambiente onde a mudança é a única constante. Parte das questões que eu elenquei aqui antes, parte dos problemas que eu identifiquei antes, como desigualdade, radicalismo, esvaziamento da política, inteligência artificial, parte disso, gente, é exatamente aquilo que hoje um professor tem que enfrentar sem preparo. Nós vamos ter que trocar esse pneu andando com o carro. A crise nos pegou de surpresa. No dia 15 de fevereiro, ninguém imaginaria que um mês depois estaríamos em casa e que passaríamos tanto tempo, aqueles que podem, porque nem todos podem, trancados em casa. Esse virou um privilégio no Brasil. Mas parte daquilo que eu elenquei aqui está no livro de um historiador israelense que eu vou recomendar para nós, professoras e professores, Yuval com Y, Yuval Harari com H-A, Harari, H-A-R-A-R-I, Yuval Harari. Ele ficou famoso pelos livros Sapiens e Homo Deus, vendeu muito no mundo inteiro. E esse historiador israelense, com parte da formação na Inglaterra, escreveu um livro que eu vou recomendar para nós, professores. Professores que nascemos no século XX, todos nós, não sei se alguém aí tem 18 ou 19 anos, mas professores que nascemos no século XX e que têm que preparar alunos do século XXI que vão durar, talvez, até o século XXII, já que um jovem nascido no século XXI, se ele tiver acesso à medicina e à alimentação, ele vai durar 120 anos, bem provavelmente. Alunos que estarão aqui no início de 2100 e poucos, quando eu já for pó completo. O livro que eu estou recomendando é 21 lições para o século XXI. 21 lições para o século XXI, ele coloca em cada capítulo, inclusive o capítulo 19, é o capítulo sobre educação. 21 lições para o século XXI são sobre temas como inteligência artificial, emprego, meu corpo, e
todas essas questões, e o capítulo 19 sobre educação e as mudanças na educação. O professor Harari esteve aqui no Brasil, no Roda Viva, eu o conheci numa visita a uma comunidade, e ele dizia o seguinte: a universidade dele, a Hebraica de Jerusalém, debateu durante anos sobre ensino à distância. E como tinha muita gente da área de humanas, e nós de humanas somos bastante críticos e sempre encontramos argumentos pró e contra, ninguém chegava a uma conclusão. Eis que veio a epidemia em Israel, em uma semana, todas as aulas ficaram à distância. Atropelou o debate. Não tem mais debate, foram obrigados. Professores idosos e irritados com a nova tecnologia, outros a favor, acabou o debate. Nós tivemos que ingressar no mundo virtual. Então, eu estou recomendando a vocês um livro. Como eu sou uma pessoa prática e bastante realista, está difícil comprar livros, os livros estão muito caros. Então, eu estou recomendando que esse livro, que na forma física custa em média R$41, tem em sites de segunda mão mais baratos. Eu encontrei por R$27 em sites de livros usados. Esse livro, se nós considerarmos que ele custa R$41, que é um preço alto, eu estou sugerindo que 5 professores, os amigos que você tem na escola, encomendem e troquem entre si o livro. Se 5 professores comprarem um livro que novo custa R$41, em média, vai custar para cada professor R$8,20. Se baixarem um livro na forma eletrônica, mais difícil de compartilhar, mas possível, isso pode baixar para R$4,10. E se comprarem um livro usado, com pequenos defeitos, fica ainda mais barato, que a gente pode ir passando para os colegas quando voltarmos a nos encontrar, ou ficar mandando através de um meio seguro. É uma chance prática, porque a gente não tem dinheiro sobrando, estamos enfrentando uma crise, eu continuar lendo, me atualizando e pensando. É uma chance para você continuar pensando, porque se tiver uma ideia nova, eu vou para computador preparar aulas, ou eu vou para a sala de aula quando eu voltar, com ideias novas, com interpretações novas. Eu sou professor, eu mando meus alunos lerem, eu digo que ler é fundamental. Então, entre nós, só entre nós, não vou dizer isso fora daqui, o que eu estou lendo, o que eu estou me atualizando. Então, eu estou dando uma sugestão de um livro para começar. Tem todos os clássicos que eu sempre posso ler de educação, Vygotsky, Paulo Freire, sempre fundamentais. Mas eu estou dando sugestão de um livro novo, um livro bom, para eu repensar a escola. A escola não vai ser repensada pelo Estado. A escola não vai ser repensada pelos pais de alunos. Eu tenho certeza hoje que a escola será repensada pelos professores. Eles são os elementos motores dessa transformação. E se o Estado pensar algo novo e os professores não entrarem nessa onda, não vai ser repensado. Porque os professores são aqueles que podem incentivar ou barrar uma mudança. Então, esse é o tempo de a gente se reinventar, de romper com paradigmas tradicionais, os paradigmas que me formaram, de evitar 3 atitudes na crise que são ruins e que vocês conhecem, tem adeptos em todos os níveis de governos estaduais, federais e municipais. Primeiro paradigma, negacionismo, não tem crise, é uma bobagem, tem crise. Segundo paradigma, a histeria, correndo para lá e para cá, a crise é o fim do mundo, não é o fim do mundo. E o terceiro paradigma, que é o saudosismo, no meu tempo não era assim. Negacionistas, histéricos e saudosistas estão totalmente fora de um projeto educacional. O projeto educacional vai precisar de gente como nós, otimista, realista, que implemente algo para o qual nós não fomos preparados, que é difícil, que é complicado, mas, eu já citei isso, o Rabino Hillel, que eu gosto, citei em entrevista recente, se não agora, quando? Se não eu, quem? Então, com todas as dificuldades e passando já para que vocês possam fazer perguntas, como eu, Leandro, professor, que escolhi essa função, que tenho sob minha responsabilidade um dos pilares da cidadania, que é a educação pública, que faço toda a diferença do mundo na educação pública, como eu, Leandro, vou recuperar para a escola pública o papel de vanguarda, que ela já teve no passado, e não de retaguarda, ou seja, que ela seja à frente, propondo mudanças, questionando, fazendo algo novo, e não apenas respondendo como se fosse um eco, um espelho,
aquilo que ocorre ou na escola privada ou na sociedade. Como é que eu faço a escola pública ser vanguarda de novo? Eu não tenho uma resposta muito clara. Aliás, não tenho resposta, mas eu queria fazer essa pergunta para que a gente tentasse, fizesse e levasse adiante essa possibilidade. Como eu, Leandro, em primeiro lugar eu, como cada uma que me escuta, como cada um que me escuta, na sua realidade difícil, desgastante, fazendo ensino à distância agora, ou se preparando para voltar à sala de aula, vou preparar meu aluno para o futuro e não para lamentar o passado, ou para saber como era a educação pública há 40 anos, que era melhor, como era há 60 anos, que era melhor, que havia menos gente. Logo, nós tínhamos outro paradigma. Como é que eu vou fazer para daqui a 40 anos? Para o futuro, para todo mundo. Porque a educação em 1950, pública, era muito boa e atingia, gente, em 1950, menos de 8% dos brasileiros iam para o ensino médio. E se hoje eu universalizei isso, o desafio da democracia do número tem que agora vir com a qualidade dessa educação. Nós temos mais gente na sala de aula hoje que em qualquer momento da história do Brasil, com piores condições, com piores salários, exigindo mais dos profissionais de educação e com mais dificuldades estruturais nas nossas escolas. Essa é a realidade. Se você não responder a isso, não tem futuro para essa gente. Toda vez que eu digo que os problemas são maiores do que eu estou aceitando que esse país continue com essa brutal desigualdade social. E estou dizendo que não é minha culpa que seja um dos países mais injustos do mundo. Não é minha culpa, mas o que eu posso fazer? Eu tenho pensado muito nisso, inclusive achando que eu tenho feito pouco para isso. E agora, como eu combinei, eu deixaria os minutos finais para que a gente possa trocar algumas ideias. Pena que eu não posso falar com todos e com todas, mas que agora você pegue o que eu falei, adapte a sua realidade, rejeite o que for impossível de ser adaptado para você, aprofunde, dê a sua resposta. Na sala de aula, toda a diferença é feita pelo professor. Toda a diferença é o professor. Um professor bom dá aula debaixo de árvore para alunos. Um professor ruim pode ter uma sala perfeita e não vai conseguir dar aula. O professor é a chave da educação. Eu acredito nisso como professor, claro, é corporativo, mas eu acredito nisso. Então agora, minhas colegas e meus colegas vamos conseguir conversar mais sobre isso. Muito obrigado pela generosa atenção de todas e de todos. Obrigada a você, professor Karnal, pela fala tão inspiradora. A gente tem mais de 100 mil pessoas conectadas aqui e dando muitos feedbacks sobre suas colocações. Eu separei algumas questões. Como você disse, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, mas algumas que talvez sejam representativas do que está vindo aqui. Um dos temas, professor, que a gente vem debatendo aqui com a rede e que a gente tem como objetivo de trabalhar ao longo da nossa semana de planejamento, diz respeito ao fato de uma sensação que os professores, mas a gente escuta isso também em outros universos, estão sentindo nesse momento, que é uma sensação de sobrecarga, né? A gente está dando conta da casa, dando conta do trabalho, a gente está nessas videoconferências, a gente vai trazer aqui uma série de encaminhamentos sobre esse tema, mas o professor Michel, ele pergunta aqui, Karnal, como manter essa sensatez nesse momento em que nos sentimos sobrecarregados? Será que você consegue falar um pouquinho sobre isso? Obrigado, colega Michel. Um momento de sobrecarga, um momento de peso maior, é exatamente o momento que nós temos que ser mais tranquilos e mais organizados. A palavra home office, a expressão home office, ela é um problema, porque quando você ia para casa, para home, você estava livre. Ainda que nós, professores, sempre tenhamos a carga de provas em casa, de preparar aulas, a casa você podia andar desarrumado, não tinha tantos horários. E tinha o office, tinha a escola, tinha o trabalho, onde você se arrumava, onde você tinha horários. Agora eu sou obrigado a administrar home, eu voltei a limpar a minha casa, eu voltei a passar roupa, eu estava feliz que estava frio, eu passava só a gola, né? Agora eu não passo mais as mangas, eu ponho o blazer para não aparecer que eu não consegui passar a manga. Então eu tenho o desafio de fazer tarefas que eu não fazia há tempo, eu tinha auxílio, passava o dia fora trabalhando e tinha uma funcionária que fazia isso. É difícil
você ser professor e concentrado para fazer coisas com as demandas da casa. Mas vamos lembrar que você, professora, que é a mais demandada, as mulheres são mais demandadas do que nós homens, porque na nossa sociedade ainda se considera que as mulheres sejam as responsáveis pela ordem da casa, pela educação dos filhos. Mas você, professora, em particular, e todos nós professores, já temos uma prática que o advogado não tinha, que o administrador não tinha. A gente trabalha em casa desde que a gente começou. Não teve um final de semana na minha vida do professor que eu considerasse inteiramente meu. Nós temos provas, nós temos coisa a corrigir. Ser professor é estar domingo à noite durante Fantástico corrigindo provas, enquanto a família está vendo Fantástico, dizendo, vem ver, vem aqui, vem com a gente, como se a gente estivesse corrigindo provas por prazer ou por ódio ao Fantástico ou à família. Nós, professores, somos mais experientes que qualquer outra função profissional em trabalhar em casa. Só que agora piorou, não? Então eu recomendaria muita organização, muita conversa com a família para dizer, nessa próxima hora eu vou ter que gravar um vídeo, ou eu vou ter que ler isso, nessa próxima hora eu não posso atender. É uma educação nova, gente. As pessoas não sabem como fazer isso. Pais em casa, os filhos interpretam como pais para eles. Eu tenho que dizer que eu sou um pai em casa, eu sou uma mãe em casa, mas eu sou uma mãe professora e um pai professor. E eu vou ter que ter meu tempo. Você vai ter que dar esse limite e vai ter que trabalhar 1 hora no seu texto. Vai ter que levantar e acompanhar a lição, seu filho que também está tendo aula em casa. Você vai ter que providenciar o almoço. Você vai ter que dividir mais tarefas. Você vai ter que se organizar mais. Não está fácil, gente. Eu não estou gostando dessa rotina. Eu aprendi, por exemplo, que eu posso estudar ouvindo um audiolivro enquanto eu lavo louça. Eu aprendi que eu posso limpar o chão da cozinha, como eu fiz ontem, em pleno domingo, que estava imundo, limpar o chão da cozinha escutando música. Isso diminuiu minha dor com o chão da cozinha. Eu gosto de todo o trabalho doméstico, só passar a roupa que eu considero realmente o inferno dos infernos. Mas eu aprendi que eu preciso me organizar mais e preciso ter muita habilidade para dizer que eu estou em casa, mas sou um profissional. Me perguntaram assim, como é que eu mantenho para as portas ficarem fechadas no escritório? Eu chaveio, né? Anuncio, eu vou entrar em live. Aí eu chaveio a porta, ponho esse fundo falso aqui na janela da minha casa. Eu ponho um fundo falso e vou lá continuar trabalhando. Não é fácil, porque é um novo normal e esse novo normal é anormal. É anormal. Não? As pessoas respeitavam quando eu saía de casa, porque eu estava trabalhando. Agora eu não estou mais trabalhando, é fora de casa. Então, esse é o novo normal. Para novas situações, novos comportamentos. Comprometa a sua família, organize o horário, converse com seus filhos, com sua esposa e com seu marido, converse com as pessoas da casa. Eu preciso trabalhar. E eu continuo sendo pai e continuo sendo mãe. Não é bom acompanhar os filhos minuto a minuto. Isso cria gente dependente. Eles têm que ser autônomos. E não dá para largar. Não dá para soltar o filho. Agora, à tarde, você faça isso. Você sabe que ele não vai fazer. Ele vai trocar o dia pela noite. Ele vai começar a não fazer lição. Então, é preciso criar uma nova regra. Imponha-se com essa nova regra. Ouça as pessoas. Mas lembre-se, seu trabalho é fundamental e você vai instituir uma nova regra para uma nova casa, num novo período excepcional, que é o período da epidemia. Obrigada, professora. A gente vai discutir muito esse tema aqui, né, sobre como criar esses combinados. Hoje, na parte da tarde, já vamos falar muito sobre o tema, mas a gente entra aquecidos por essas palavras que você acabou de trazer. Eu tenho aqui uma outra questão que eu queria dividir com você, professor, que é da professora Kátia. A Kátia, ela na verdade faz um comentário, mas que acho que tem muito a ver com uma sensação que a gente está vivendo nesse momento. Ela fala, é muito triste esse momento e a gente não consegue prever nada. Uma sensação constante de imprevisibilidade. Como que a gente lida, professor, com essa sensação que gera angústia, né? Essa sensação de a gente não consegue ver o que vem pela frente? Minha querida colega Kátia, é muito difícil. Eu ontem terminei o domingo quase chorando. Primeiro porque a semana foi difícil,
que eu já vinha com uma dor muito grande com o episódio do menino João Pedro no Rio, assassinado em casa, brincando no pátio, levado o corpo dele de helicóptero para longe da família. Depois veio o episódio daquele rapaz, no dia 25 de maio, morto por um policial com o joelho no pescoço. Todo o horror do racismo, toda a tradição de exclusão. Eu cheguei muito mal, eu chorei mais de uma vez vendo aquela cena. Aí ontem teve enfrentamento na Paulista entre grupos pró e contra o governo federal. Eu olhei para a janela e pensei, nossa, que difícil estar nesse momento em que o mundo revela a podridão do racismo, em que a política virou caso de polícia, em que parece que a gente está lidando com gente perturbada a todo instante. Que mundo é esse? Bem, respirei, tomei chá de camomila ontem à noite e fui pensando, esse é o mundo que eu existo, esse é o mundo que eu quero fazer diferença, esse é o mundo em que o pouco que eu puder fazer, por exemplo, trabalho voluntário com essas lives na secretaria, depois nós vamos fazer mais coisas, eu pretendo levar mais coisas para as escolas públicas para poder ouvir e aprender e poder ensinar alguma coisa, para a gente poder lamentar junto com os colegas a situação. É muito difícil. Eu chorei mais essa semana do que nos últimos anos, porque essas cenas de racismo, elas me pegam muito mais, talvez, do que eu possa imaginar. Um ser humano ser executado por um policial com o pescoço, um joelho no pescoço, parece que não existiu Lei Áurea, né? Parece que nós ainda estamos no século XIX. É muito difícil, mas se a senhora e eu não fizermos algo, eles terão vencido. E eu decidi, eu disse isso em entrevistas, de raiva eu vou lutar. Só de raiva. De raiva eu vou tentar ser feliz. E de raiva eu vou incentivar meus alunos. De raiva eu vou fazê-los ter a melhor aula possível. Só de raiva. Só de raiva eu vou sobreviver. Porque senão eles terão vencidos. Senão os racistas, senão os corruptos, os autoritários, os idiotas, os machistas, os homofóbicos, os misóginos terão vencido. Então, de raiva, eu vou ser resistência a isso. Mais do que nunca, a gente não pode desistir. É muito difícil. Eu acho que eu vou chorar muito ainda. E eu que não sou uma pessoa muito lacrimosa, não costumo chorar com frequência, vou chorar muito ainda, porque esse mundo está muito difícil. Bem, esse é um mundo difícil. A senhora e eu somos chamados a mudar este mundo. Eu adoraria uma polícia cidadã, um mundo sem racistas, um Estado comprometido com a educação de todos, especialmente dos pobres e dos negros, um mundo que combatesse a violência contra a mulher. Aí eu abro a televisão e eu vejo um senhor em um condomínio de luxo de São Paulo recebendo a polícia, com palavrões, agressivo. E ao invés de ter um joelho no pescoço dele, ele foi respeitado e levado para a delegacia por desacato à autoridade. Fosse alguém negro e pobre, estaria com outra reação. Então, isso me dá muita dor. Nesse país que eu amo, na função que eu escolhi, que eu nunca me arrependi, esse é o mundo que eu estou vivendo. Outra geração teve que lutar contra o nazismo. Outra geração teve que lutar contra outras coisas. Eu vou ter que lutar contra a exclusão, contra o racismo, a homofobia, a misoginia e a demofobia, o horror, a pobreza está imerso nisso. O que eu posso fazer? Lives, posso fazer trabalho voluntário, posso dar aula para imigrantes, como eu faço de português, posso me ingressar no movimento Mães da Favela, que eu estou totalmente comprometido, fiz uma live com o Dr. Drauzio pelo movimento Mães da Favela, vou fazer mais, vou continuar, posso convidar uma colega intelectual, a professora Lili Schwartz, vai ser na quinta-feira uma live sobre autoritarismo no Brasil, posso convidar uma outra amiga militante contra o racismo, a Djamila, grande filósofa extraordinária. Posso fazer isso. É suficiente? Eu não sei, mas se eu não fizer nada, eu me mato. Eu literalmente me mato. Para evitar a perda de esperança, de raiva, eu vou continuar combatendo. E cada idiota que eu escuto me dá mais vontade de dar uma boa aula, de fazer um material melhor. E vou chorar algumas vezes, mas vou continuar lutando. Se eu desistir, eu desisto da vida, não é nem do magistério, eu vou desistir da vida. E eu não quero desistir da vida, senão essa gente vai ter vencido. Coloque a foto do político que você mais odeia diante do seu computador. Imprima, coloca ou deixa na janela do seu computador e olhe todo dia para aquela foto e diz: ele não vai vencer, ele não vai vencer.
eu sou professor e de raiva eu vou sobreviver a esse projeto. Professor, muito obrigada. A gente está nos nossos 3 minutinhos finais. A gente tem muitas perguntas aqui. Então, para pedir as suas considerações finais, nesses 3 minutinhos que nos restam, eu queria deixar aqui a pergunta da professora Cristina, que ela pergunta como a gente pode incentivar a autonomia dos nossos estudantes. Lembrando que, excelente questão, professora Cristina, lembrando que o projeto de educar é um projeto que você deve encarar você como salva-vidas e o aluno como afogado. Por quê? Se você abraçar o afogado, você afunda junto. Se você se afastar, ele morre afogado. Então você tem que estar suficientemente junto do aluno, porque ele é um aluno, ele é menor, ele não tem autonomia intelectual nem psicológica. Ele é uma criança, um adolescente. Mas se você se jogar no problema dele, você afunda. Então, está próximo. Eu tenho que orientar, incentivar. Educação é insistência. Educação é insistência permanente. Educação é resiliência. Então, hoje eu vou dizer a importância de ler. Amanhã ele não vai ter lido, eu vou dizer de novo. É aquilo que eu digo em palestras para escolas, dar aula é como tomar banho, gente, é todo dia. E se parar, fede. Então, é todo dia, tem que insistir. E, às vezes, isso demora 2, 3, 10 anos. E, às vezes, aquele aluno terrível que você deu aula lá na escola estadual, você o reencontra 10 anos depois, esse é o bom da idade, né? E ele diz, nossa, professor, mudou a minha vida. Todo mundo que, como eu, tem anos de magistério, já passou por essa experiência. Eu tenho 57 anos. Encontro alunos que eu dei aula com 16 anos, que hoje são pessoas trabalham, que mantêm famílias, me diz, sua aula mudou minha vida. E eu pensei, mas naquela época você era possuído por Satanás, né? Naquela época você era um demônio na sala. Então, a gente faz muita diferença, gente. Mas a gente tem que estar presente, insistindo para a autonomia dele e dizer de novo, e se ele estiver desequilibrado, eu tenho que estar mais equilibrado. E se ele estiver inquieto, eu tenho que estar mais estável ainda. Eu tenho que ser o professor, aquilo que eu já disse, está no meu livro, Conversa com o Jovem Professor. A sala de aula deve existir ao menos um adulto. Seria bom que fosse o professor. A sala de aula seria bom ter pelo menos um adulto. Ser adulto é ser, pelo menos tentar ser a pessoa sábia, equilibrada. Nem sempre dá, eu já gritei muito com o aluno, já perdi, saí da sala batendo a porta. Eu já saí de escola chorando, dizendo, não vou voltar, não adianta, estão me destruindo, vão acabar com a minha saúde. E eu voltava, né? Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Mas se não for a senhora que fizer isso, quem será, né? Se não formos nós, quem? Se a gente desistir, o que acontece com aquele ser humano que só ouve barbaridade em casa, só ouve barbaridade na rua, só acessa barbaridade na internet e só tem uma chance de ter acesso ao conhecimento, à educação, ao humanismo, ao progresso, que é na sala de aula e com os seus professores na escola. Então é isso, só de raiva a gente vai trabalhar. Não é fácil, por isso que é importante a gente se encontrar, ouvir o que eu tenho a dizer, rejeitar o que você acha irrelevante. Não tenham gurus são sempre ruins, não tenham messias são perigosos. Ouçam sempre a sua experiência, a sua sensibilidade, ouça todo mundo e faça do jeito que a sua intuição e o seu senso de cidadania indicar para você fazer. Professores são a base do projeto de cidadania desse país. Eu estou cada vez mais convencido disso. Muito obrigado pela atenção, gente. Todo o país, São Paulo, a sua escola depende de escolhas feitas diariamente, no meio muito difícil que é dar aula, que a gente tem. Então, eu agradeço a atenção e que a gente se anime mutuamente a continuar transformando esse país. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos pelas palavras. Você fecha essa nossa manhã, né, deixando todos nós reflexivos. A gente tem toda uma semana de planejamento, vamos tratar de vários temas que você trouxe aqui. Então, muitíssimo obrigada por essa fala. E aí agora tem aqui a professora Elisa, que até deixou a sugestão. Vamos almoçar, pessoal. Vamos. A gente vai fazer uma paradinha de meio-dia até as 14 horas. Às 14 horas a gente volta. O nosso papo vai ser sobre os papéis e as rotinas nesse momento que a gente está vivendo. Então,
fiquem tranquilos, desconectem e a gente se vê de volta às 14 horas no aplicativo, né, canal Formação de Professores.